Olá, pessoal! Bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Tron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebs. Para quem não sabe ainda, ele é professor de universidade, um agente transformador da sociedade, coordenador do Grupo Cron e toda sexta-feira compartilha amorosamente todos esses conhecimentos para que a gente dê esse upgrade evolutivo juntos. Tudo bem, Dr. Walter, querido? Como vai você? Tudo ótimo. E você, Angela, como é que está? Tudo bem? Melhor agora, né? Melhor agora. Eu estou pegando a pauta aqui do Walter, porque tem umas perguntas hoje muito interessantes. Ô, Walter, você colocou um tema extremamente interessante: alteração da linha do tempo em você. Quer dizer, em cada um de nós, né? Fala um pouquinho do tema. Esse tema, ele tem a necessidade de ser tratado. Hoje nós praticamente estamos iniciando a falar sobre ele, mas ele deve fazer parte de toda a nossa transformação nesse momento que a gente está vivendo. Alterar a linha de tempo em você significa assimilar a dimensão, não as dimensões, porque é uma dimensão mais sutil. É entender o processo de transformação e da sua própria autotransformação. Isso pode dizer, mas isso é o despertar. Sim, o despertar é o início de tudo isso, mas sem essa percepção, ou seja, se a base dos referenciais e paradigmas do ser humano, de consciência, ficarem no passado, ou seja, numa linha temporal de 3D, a pessoa não entende o seu processo de transformação. E o que eu posso dizer? Hoje, eu vou dar, assim, uma explicação muito rasa, muito simples, porque nós falamos aqui de consciência, nós não falamos de física quântica, nós não falamos da teoria geral da relatividade de Einstein, tudo isso, essas ciências reconhecem no campo da linha do tempo, eles estudam isso e discutem isso. E a gente se surpreende onde eles tropeçam para definir alguns fenômenos, justamente porque eles não reconhecem o que a gente está falando aqui, a consciência. Aí que eles começam a tropeçar. Mas aqui nós vamos falar, hoje, de uma forma bastante simples, que é para atingir a nossa possibilidade de transformação da linha do tempo, como algo que é, na verdade, um novo comportamento, um comportamento que modifica o ser humano. E dentro dessa simplicidade, o que eu posso explicar de início para todos é que uma linha temporal antiga, ultrapassada, de 3D, é aquela que concebe que o ser humano sofre, que há um mundo de expiação e provas, que o conceito da solução de problemas mundiais é o conflito armado, é que precisamos utilizar o poder para restabelecer determinados sentidos sociais e políticos no mundo. Todos esses paradigmas antigos, eles morrem ou estão morrendo com a linha temporal antiga. Então, o que é colocar a linha do tempo dentro de si? É você revelar dentro de si que nós estamos agora numa linha de regeneração, de construção de um outro mundo e de um outro ser humano. Um ser humano que, se assimilar isso com a devida dedicação, ele andará no caminho da sabedoria, do conhecimento. Por isso se fala tanto de consciência. Então, alterar a linha do tempo dentro de si na verdade, trabalhar a alteração da sua percepção de consciência. Então, em suma, é isso. Maravilha. Explique para a gente o que é essa linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Explica para a gente. Para nossa compreensão aqui do tema, a linha do tempo nada mais é, ou o tempo em si, a nossa própria percepção da verdade.
é trazer a verdade para a nossa realidade, o mais próximo possível. Porque nós vivemos constantemente, o tempo todo, dentro de uma realidade. A realidade, a forma pela qual nós enxergamos o mundo. E a linha do tempo, ou o tempo numa linha consciencial, numa linha de expansão consciencial, ela marca esses momentos nos quais nós conseguimos criar uma memória, a partir desta memória, uma percepção, a partir dessa percepção, a nossa razão, que se une à nossa emoção, que é banhada por um princípio chamado amor, que é o reconhecimento universal do todo. Então, a partir daí, você tem o que, para o ser humano, não para a ciência, porque na ciência são outras coisas, convido a todos a dar uma olhada no que a ciência fala de linha do tempo, mas a linha do tempo, na questão consciencial, nada mais é do que essas pequenas construções que eu estou falando para vocês. Aliás, de pequena não tem nada, né? Tem algo gigante que está nos transformando. Maravilha. A ciência conhece o que significa uma linha do tempo ou não? A teoria geral da relatividade de Einstein já estudou isso, mas ela encontrou exatamente um elo perdido, justamente por quê? Porque, ao conceber a ideia que o tempo não existe na relatividade de Einstein, né, Einstein deixou algo que é fundamental. Porque o tempo, na relatividade de Einstein, é o momento da percepção. É justamente o seu momento consciência. A gente pode mudar, né, um pouco o sentido para entender melhor que o tempo nada mais é que um momento consciência. É quando você percebe o fenômeno, quando ele acontece. E a teoria geral da relatividade de Einstein deixou uma lacuna, e hoje a física quântica puxa essa teoria, abraça essa teoria e consegue explicar ela com mais clareza. Por quê? Porque no campo quântico existem múltiplas possibilidades de compreensão e entendimento. Logo, o tempo, ele não é igual na teoria quântica, né? E, nesse sentido, a relatividade de Einstein começa a ter sentido, né? Que Einstein, por si, como cientista, ele teve um momento que ele precisou, não vou dizer parar, mas ele ficou uma lacuna, porque ele discutia onde entra o tempo na relatividade. Aliás, ele não reconhecia o tempo na relatividade geral, né? Na teoria da relatividade geral, né? Por quê? Porque quando se fala de tempo, nesse sentido, né, está se falando de consciência. Verdade. Ô, Walter, eu vou fazer duas perguntas em uma aqui, porque você já falou uma parte de uma pergunta aqui. Porque na teoria da relatividade geral de Einstein faltou definição para encaixar o tempo nesta teoria? E como a física quântica descreve a linha do tempo? Primeiro, porque a ciência trabalha com probabilidades matemáticas e não com a certeza da consciência. Então, o campo da probabilidade, ela cria um fenômeno que, inclusive, é reconhecido, né, pela própria ciência, que é o campo da incerteza. E a consciência não te dá incerteza. A consciência, ela é plena, né? Ela traz e te mostra o fenômeno, e te mostra a sua percepção, né? E onde entra o tempo nisso? É a marcação justamente da sua memória, né, da sua memória consciente, e que te coloca, né, grava em você, em si, a sua percepção e a sua experimentação do que a gente chama de fenômenos, né, de tudo que gira em torno de nós, nada mais são fenômenos, deixam de ser mistérios da ciência, porque nós conhecemos, nós trabalhamos com isso, reconhecemos e temos conhecimento disso. Mas a nossa vivência, a nossa percepção da vida são verdadeiros fenômenos quânticos e relacionados à física de Einstein também, né, que eu citei para você há pouco aí. E a física quântica descreve essa linha do tempo, né, justamente no campo dessas probabilidades. Mas aí, como são probabilidades matemáticas, ela tem um campo de incerteza. E o ser humano não tem campo de incerteza na medida que ele é consciente, na medida que ele absorve
né, dentro do espaço-tempo, dentro desse tempo que eu estou definindo aqui para vocês de forma simplória, né, como a própria consciência, né, a própria razão, né, da nossa existência, isso nos dá, então, essa clareza que a ciência está buscando dentro né, das suas equações, da sua matemática, e por aí vai. É interessante o que você falou, porque no filme Lucy, quem assistiu o filme Lucy, ela mostra as linhas temporais, é bastante interessante. Quem quiser entender mais o que o Dr. Walter está falando, assista o filme Lucy, que vocês vão entender. É bastante interessante. Eu não vou dar spoiler, não, porque nós temos muito o que falar com o Dr. Walter, mas assistam. É preciso o ser humano conhecer o que é linha do tempo ou não? Como eu iniciei lá dizendo efetivamente o que pode se entender no campo da consciência como linha do tempo, na verdade, a primeira premissa que existe hoje de uma verdadeira transformação e participação ativa, né, e consciente, é saber, de fato, dessa participação, né, no sentido de entender o que é uma linha do tempo efetivamente. Por quê? Porque muitos vêm com a pergunta, mas existe, em relação a um passado aí, que foi descrito, uma série de eventos que não aconteceram, ou não vão acontecer, uma série de eventos. O que é isso? É uma linha temporal que não é mais própria da nossa realidade, da nossa verdade. E essa linha temporal, o que é? É uma linha temporal de percepções e consciência, e que foi modificada. Um dia se disse que como é que operaria a transformação para a quinta dimensão, como homem, enquanto ser humano, não enquanto gênero, mas enquanto ser humano, enquanto espécie, teria condições de perceber as vibrações de quinta dimensão. E exatamente este é a premissa principal. Entender essa alteração de linha do tempo, onde que agora se percebe, né, a verdade diante de outros conceitos básicos de existência totalmente diferentes de um passado recente. Muitos classificam isso como bem e mal, né, os escuros, tudo é isso que a gente discute e tenta explicar para o pessoal, porque realmente o caminho de entendimento é esse. A gente precisa partir desses elementos de explicação. Mas, na verdade, o que é a retirada dos escuros, retirada da escuridão? É exatamente essa alteração da linha do tempo. Mesmo. O que a gente chama de escuridão está numa linha do tempo ultrapassada, antiga, que não pertence mais a nós. E aí, quando entra a linha do tempo dentro de você, você se transformou, você saiu desse campo escuro. Porque se manter na matriz 3D, densificada, né, antiga, é igual a se manter na escuridão, do que nós classificamos como escuridão. Não é mais a realidade para o ser humano ascensionado. Então, o tempo pode ser consideração à nossa consciência? A grosso modo, sim. Da forma que eu estou tentando trazer para vocês aqui, o início desse raciocínio, sim. O tempo é a nossa consciência. É onde marca a nossa percepção da nossa própria realidade. Então, o marco temporal, para a nossa vivência aqui, para a nossa existência, é o necessário para a sua percepção. Sem ele, você não percebe. Porque o tempo, ao marcar um significado de percepção, ele marca a sua memória. E a partir da sua memória, você marca, então, o quê? Os elementos que você entende. Presente, passado e futuro. Não tanto futuro, mas pelo menos o presente e o passado, o tempo trabalha a nosso favor como um elemento consciencial. Isso é para a nossa realidade, claro. A partir disso, né, nós estamos abrindo as portas do que a nós pertenceu, que é a multidimensionalidade. E aí é outra coisa bastante interessante aí, né, para a gente desenvolver conhecimento em relação a isso. Verdade. O que é alterar a linha do tempo em si? Ao exercer o despertar, né, eu já fui, vamos dizer, floreando a resposta
a esta pergunta, né? Já fui colocando elementos aí, meio spoiler aí para a resposta dessa pergunta, mas o que é reconhecer a linha do tempo em si? É justamente esse reconhecimento de transformação de uma nova realidade. Não é uma nova verdade. A verdade é a mesma em todas as linhas temporais. A verdade é a verdade. Mas é uma nova realidade, é uma nova forma de ver a vida, de ver a humanidade, de ver o mundo, né? E dentro de uma realidade regenerativa e não mais expiatória. Ou seja, a realidade de quinta dimensão ascensionada do despertar, ela reconhece a vida, ela reconhece a luz, ela reconhece as oportunidades, ela congrega, ela une, ela não destrói, ela não separa, ela não elimina. É tudo isso algo que está, né, dentro dessa lista que eu passei para vocês em 3D, né? Está numa escuridão de 3D. E colocar a linha do tempo dentro de si é revelar para si mesmo esta como realidade é nova, mas é esta verdade que antes nos era retirada, nos era banida, né? Era proibido ser feliz no sentido geral, né? Nós não podíamos ter o melhor de si e o melhor do mundo para si. Nós tínhamos algo que podia nos pertencer ou não em maior ou menor grau dentro de conveniências que nunca foram as nossas, que nunca foi o desejo do ser humano. O ser humano sempre se colocou como um objeto de uso para outros fins. E isso, gradativamente, está sendo retirado da nossa realidade, da nossa visão, para essa visão de quinta dimensão, né, que, no mínimo, permite a gente transitar, né, pela quarta para chegar em quinta dimensão. Por isso que é tão importante sermos observadores de nós mesmos, né? Porque aí a gente consegue alterar a nossa linha temporal, né, Walter? Por isso que o filme, inclusive esse filme também fala isso, né? A gente consegue alterar tudo quando a gente tem esse processo de observação interna, né? A gente consegue alterar tudo. O autoconhecimento é tudo, né, Walter? Conforme você explica, então, alterar a linha do tempo em si é permitir retornar à multidimensionalidade? Com certeza, com certeza. Porque na medida que você reconhece uma linha temporal nova em si, você começa a possibilitar o seu entendimento dentro de uma multidimensionalidade. Porque reconhecer uma nova linha temporal não é uma coisa comum ao ser humano de milênios que mora aqui no planeta. Isso é de um ser humano de século XXI, do momento, e a partir disso, se você consegue reconhecer essa nova linha temporal, você reconhecerá outras, porque essa é só a primeira de muitas. Obviamente que linhas temporais serão nos reveladas pela nossa própria consciência, né, pela possibilidade da nossa própria consciência de enxergar isso, e nisso nós vamos revelar para nós mesmos os nossos próprios caminhos. Porque a multidimensionalidade não significa que a gente só vai encontrar coisas lindas, né? Na multidimensionalidade se encontra de tudo, mas na medida que existe a consciência, né, e a admissibilidade do que você é para o que você quer, você vai poder, dentro do seu arbítrio, das suas próprias decisões, escolher, né, qual dimensão você vai querer se expressar, ou vai querer passear. Porque nós somos desta multidimensionalidade, só que fomos apagados para isso. Verdade. Alterar sua própria linha do tempo seria uma mudança, então, de dimensão? É o princípio da entrada de uma mudança consciencial, sim. Então, entender a alteração da linha do tempo é exatamente estar nessa nova dimensão de consciência. Tudo isso se resume exatamente nessa transformação. Então, a linha consciencial diferente é justamente isso.
É a resposta que a gente tanto passou de uma outra forma para as pessoas, e as pessoas tanto perguntaram como é que seria, como é que nós conseguiríamos, né, perceber as ondas de quinta dimensão. Está aí. Reconheça a linha do tempo em você, que você estará exatamente nessa sintonia. Verdade. Concluindo, Walter, a linha do tempo pode ser entendida como parte ou como a nossa própria consciência? Sem dúvida. Se não for ela, é uma parte importante dela. E por que que eu falo isso? Por que que eu deixo esse talvez isso ou talvez aquilo? Porque eu estou aprendendo como todos nós. E eu tenho certeza que daqui a um tempinho, e não vai demorar muito, eu vou trazer novas revelações sobre a linha do tempo. Nesse momento, me autorizaram a dizer isso, a explicar desta forma. E eu entendo também, é o limite também do meu entendimento, não é que eu estou me colocando como especial aqui, não. O meu entendimento é o entendimento de todos. Agora, mais para frente, nós teremos outras revelações, né, mais claras, mais abertas e mais significativas. No momento, para a gente entender o que é essa alteração de linha do tempo, está relacionado à nossa consciência, sim, à nossa percepção da nossa própria existência diante de uma vibração muito mais elevada, né, e que é própria do que é o ser humano, né? Paz, saúde, conhecimento, sabedoria, desenvolvimento, e por aí vai. Então, quanto mais desperto o ser humano, mais ele tem ele acessa uma linha do tempo mais próspera, abundante, saudável. É isso? Exatamente. Porque a linha do tempo, ela é uma linha de conexão. Uhum. A linha do tempo que nós precisamos nos conectar, que é a nova de quinta dimensão, que revela tudo isso que eu expliquei, né? Ela tem uma diferença gigantesca em relação à linha 3D. Só que se algumas pessoas quiserem, elas vão ficar na linha do temporal 3D. Elas vão ficar presas a isso. Porque todo esse trabalho que a gente sempre explicou para todo mundo, de retirada da escuridão, de transformação, de retirada das questões, das vibrações densas do planeta, tudo isso é a linha 3D desde antiga. Nesse momento que o Brasil atravessa aí uma situação política bastante, né, intensa, as pessoas... como saber quem está mudando por uma linha do tempo mais evoluída e ascendida? Como saber isso? Veja, tudo que a gente quer para si é o que a gente tem que o que a gente tem que desejar para o outro. Então, assim, não existe linhas de entendimento que expressam, né, uma interferência ao bem, à ordem, à justiça, às atitudes que realmente são para sanear a sociedade, o planeta. Todas essas ordens que se levantam contra isso é justamente a 3D negativa. Agora, essa semana estão falando, né, que querem cancelar a eleição de um expoente político aí que combate determinados assuntos muito graves na sociedade. Agora, essas pessoas que estão se movimentando para isso é justamente a 3D negativa. É a linha temporal negativa, antiga, querendo ainda insistindo, né, em se expressar, em se impor. E nós estamos nessa divisão muito forte entre esta linha, né, ascensional desta, né, 3D negativa. Nós estamos vendo essa semana aí pessoas que se colocam, né, numa importância de visibilidade, tomando atitudes e se manifestando de uma forma que é evidente aonde elas estão e com quem elas estão. Sim. Agora, dentro da sua pergunta, existe também
uma segunda questão que é como identificar. Hoje não é mais como identificar, é as pessoas quererem identificar. Porque a identificação, ela é direta, a gente consegue ver claramente quem está na luz e quem está na escuridão. O que precisa são as pessoas quererem ver isso. Porque o que está acontecendo é que está a olho claro, né? Assim, está muito aberto, está exposto, mas uma parte se recusa a ver. Uhum. E essa recusa, que é uma decisão pessoal, fica no campo aí de uma dúvida, por quê? Né? Por que que existe um grupo significativo ainda insistindo nessa escuridão? Né? Então, hoje, muito mais do que a conseguir identificar, é conseguir fazer esse grupo entender que, né, ele não vai fazer parte disso aqui tudo, não está fazendo, e, né, se dá tempo ainda desse grupo realmente abrir o olho, acordar, né, e olhar para onde está de fato a luz. Porque tem um grupo aí que se recusa terminantemente de olhar para a luz. Eu tenho uma pergunta pessoal para fazer para você. Agora, assim, pessoal não, relativo ao tema, mas é minha pergunta. Essa semana, conversando com um rabino, ele colocou uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, que nós estamos hoje, pela Torá, etc. e tal, ele diz que nós estamos no embate entre seres de luz espirituais e potestades que estão dominando o planeta. Eu quero saber de você se isso tem fundamentação real. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que nós estamos nesse campo, sim. Ele tem toda razão no que ele está dizendo, porque é exatamente isso. É o limite entre a gente sobreviver ao bem ou sucumbir ao negativo. Por isso que ele se mostra tão claro, tão aberto e tão evidente. Até mesmo para a gente saber aonde está, com quem está e o que está fazendo. São escolhas, então, né? assim, a gente está nos momentos, sabe aquele filme onde a gente quer que tudo dá certo e, de repente, as coisas começam, parece que não vai, que o personagem que tem que, né, acabar num final feliz não acaba, a gente está nesse momento. Né? O nosso filme da nossa verdade de vida, ele está passando por esse momento. Parece que as coisas, mas não vai, a gente vai ter um final feliz. Só que estamos passando por esse embate, essa questão aí difícil, e que ele tem razão, sim, no que ele está dizendo, sim. É o momento dos momentos que a gente está vivendo. Tem uma questão metafísica também envolvida, né? Sim, sem dúvida. Ele me disse mais, assim, vou até comentar com o pessoal da TV Galáctica, perguntando para o doutor Walter, que é uma sumidade nesses assuntos, né? Ele disse assim que muitas almas serão arrastadas juntos com essa legião negativa, que estão numa derrocada espiritual. Essas almas estão tanto no meio esotérico, meio espiritualista, meio político, e elas serão literalmente arrastadas, porque diz ele que existe um arcanjo, né? Cujo nome ele fala que é Micael, para mim, no sentido, deve ser Miguel, né? Não sei. Mas ele diz que depois disso veio uma limpeza geral. É isso mesmo, Walter? Mas isso está não só se evidenciando, como em determinado momento, limite, não terá mais espaço para essa escuridão. Então, como ele disse, é só arrastando mesmo, só tirando, e vão sair aos berros, porque eles não vão querer, né, claro, abrir mão da sua condição e sair né, desse campo que eles ocupam no planeta. Mas o aviso foi dado, o convite é feito, a gente fala aqui, outros falam, outros convidam, mas a insistência é grande, então vão ficar onde desejam ficar, né? Verdade. Nossa, uma live maravilhosa essa, não, um programa maravilhoso toda sexta-feira aqui, bebendo desses conhecimentos do nosso querido Dr. Walter. Quer deixar uma mensagem final? Nós temos um tempinho ainda, Walter. Mais uma vez, agradecer você que sempre abre essa grande oportunidade para a gente aqui. Eu que agradeço. O pessoal da TV Galáctica também.
Pessoal que esteve ao vivo aqui assistindo a gente, quem vai ainda assistir também, vou deixar minha gratidão aqui, né? E convido vocês, sim, a reconhecer essa linha do tempo dentro de si, essa grande transformação, porque esse é mais um dos caminhos, mais uma das ferramentas que a gente consegue realmente ver o que está acontecendo de fato, saindo do campo do místico ou daquilo que é a dúvida, porque hoje não tem mais dúvida, a coisa está acontecendo sim, está se transformando. Então, deixo aqui meu carinhoso abraço a todos e até sexta-feira que vem, novamente com vocês aqui. Até sexta-feira, lembrando aqui, né, um bordão que era de outro programa, mas que vale muito nesse momento falar, que o mundo não é dos espertos. O mundo aqui, este mundo que nós vivemos, é dos despertos. Então, vem comigo, vem com o Walter, vem com todo esse povo da luz nessa jornada. Pessoal, grande beijo, Walter, grande beijo, pessoal. Até o próximo ponto zero, programa do Dr. Walter Treves. Até mais, Walter. Tchau. Até mais.